primeira apresentação, nós vamos falar um pouco de como que vai ser o nosso trabalho, de como que nós vamos interagir com os alunos a partir desses momentos, tá? Nós vamos estudar o inglês americano. Contudo, o inglês americano te dá a possibilidade de você falar com qualquer pessoa dali que fala a língua inglesa no mundo inteiro. Por exemplo, se você for conversar com alguém lá na Inglaterra, você vai conseguir conversar normalmente. Você vai ter um sotaque diferente, mas você vai conseguir se comunicar, certo? Então, qualquer país que fala a língua inglesa, quando você aprende o inglês americano, você consegue se comunicar com qualquer um deles. Bom, vamos embora para frente. No nosso curso, nós vamos estudar da seguinte forma. Esse aqui vai ser o nosso quadro de estudos, tá? Então, ele vai ser dividido por linhas. Geralmente, nessa área de cima, nós vamos encontrar a palavra ou a letra em inglês. Ok? Quando a gente for estudar ela, a gente vai colocar sempre por cima, tá? Ou ao lado esquerdo. A resposta, o significado de alguma coisa, nós vamos colocar embaixo. Então, nós vamos estar dividindo por linhas. E quando for necessário fazer alguma explanação daquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos utilizar essa terceira parte de baixo. Como que nós vamos ter que estudar? O aprendizado do inglês tem que ser todos os dias. Não adianta você estudar só hoje e não estudar amanhã, nem depois, deixar para estudar só no dia da aula presencial. Aula ao vivo. Então, é necessário que você estude todos os dias. Toda semana eu vou estar passando 3 vídeos que já são gravados. Eu vou passar a videoaula da semana. Então, terão aproximadamente ali uns 5 vídeos toda semana. Vão ter os exercícios para vocês fazerem. E vai ter sempre alguma dúvida. Quando alguém perguntar, a gente vai estar postando essa dúvida. Então, eu preciso que quando vocês estiverem no módulo, vocês estudem aquele módulo todos os dias. Então, todo dia vocês passam lá, pegam o módulo, ou ouça e assista todos os vídeos e todos os áudios. Ok? Então, o inglês ele não é um bicho de 7 cabeças. Na escola, lá no 2º grau, que você estudou inglês, no ginásio, né, que é o ensino fundamental também, quando você vai estudar o inglês, fica naquela regra do to be a vida toda. São 8 a 9 anos estudando inglês e você sai sem saber nada. Então aqui nós vamos estudar um pouquinho diferente. Aqui nós vamos focar mais na conversação, vai ter um pouquinho de gramática, tá? Não vai fugir da gramática, mas nós vamos ter bastante conversação. Inclusive, quando vocês saírem deste curso básico, vocês vão estar dando conta de se comunicar, tá? Não vai ser só um cursinho que você vai passar e vai aprender alguma coisa. Não, se você fizer esse curso e viajar com ele, você já consegue não ficar bobo no meio do povo. Você já vai conseguir falar alguma coisa, responder alguma coisa, pedir alguma coisa. Você não vai sair falando fluentemente, mas você já vai ter uma noção do que as pessoas vão estar falando com você. Então você vai ficar 100% perdido. Você vai ficar meio assim, sem saber comunicar 100%, totalmente, mas você já vai saber comunicar, tá? Outra coisa que eu acho importante é que a gente vai corrigir os vícios e erros que são ensinados na escola, certo? Então, por exemplo, a gente, quando aprende na escola, você aprende assim, quando você vai dizer isto é uma caneta, lá ensina assim, it is a pen. Na escola ensina desse jeito. Quando você vai perguntar o nome de uma pessoa, né? Aí lá você pega e fala assim, what's your name? Ou senão, what's your name? Você fala desse jeito. Então, nós vamos estar corrigindo essas formas de falar. E depois de corrigir, nós vamos estar adaptando a forma da língua inglesa. Por exemplo, não é what's your name, é what is your name. Entendeu? Então, já muda um pouco a forma de falar. Não é it is, no inglês é it is.
É como se você estivesse dizendo íris, do olho, né? A íris do olho. Então, você fala íris, it is a pen. Então, é um pouquinho mais rápido. O inglês britânico fala it's a pen, né? E o americano fala it is a pen. Aí o que acontece? Alguma palavra, alguma outra, que às vezes uma pessoa escutou ou estudou, que é do inglês britânico, vai falar assim, ah não, mas o seu professor está falando errado, ou senão o seu professor falou isso errado. Não é porque eu estou falando errado, estou falando do sotaque americano, não é do sotaque inglês. Vocês estão entendendo? Algumas coisas eu vou estar falando assim, isso aqui é americano, isso aqui é inglês. Por exemplo, no alfabeto, quando a gente fala letra Z, no americano a gente fala Z, né? E no britânico nós dizemos Z. Então, assim, algumas palavras elas têm uma variação diferente, mas a pessoa ela consegue entender direitinho, sem problema, certo? O nosso foco aqui não vai ser a gramática. Nós vamos ter a gramática suficiente, mas vamos focar mais na conversação. Inclusive, na próxima aula nós já vamos ter aula de conversação, ok? E nós vamos utilizar o método mnemônico e o sistema natural. Como que é o método mnemônico? O método mnemônico é o que eu falei para vocês. Ouça os áudios todos os dias. Você vai lá no módulo, nós estamos no módulo 2. Aí segunda-feira você vai no módulo 2, passa o módulo 2 todinho, assiste todas as aulas do módulo 2. Terça-feira de novo, quarta-feira de novo, quinta-feira de novo, sexta-feira de novo. Todos os dias você tem que ir lá e repetir as aulas. Esse é o sistema mnemônico. Por quê? Porque ao passo que você repete as aulas, você vai fixando na sua cabeça e vai acostumando o seu ouvido à língua inglesa. Porque o negócio é você primeiro aprender a ouvir. Depois você aprende a falar. Depois você aprende a escrever, ler. E depois aprende a escrever. Então, esse é o caminho do aprendizado mnemônico. Primeiro você aprende ouvindo, depois você aprende ouvindo e falando, e depois você aprende a ler, e depois você aprende a escrever, tá? Então nós vamos usar esse sistema. Se você não fizer dessa forma, vai chegar lá no final do curso e vai falar assim, ah, professor, mas eu não aprendi nada. Aí eu vou falar assim, mas você estudou direitinho tudo? Aí você vai falar assim, ah, não, de vez em quando eu não estudava, de vez em quando eu deixava passar para frente, né? Eu tentei estudar, foi tudo uma vez. Quer dizer, você não seguiu o sistema mnemônico, então vai te atrapalhar. E o método natural é aquele método que a criança, no qual a criança aprende. Então a criança, primeiro ela fica vendo as pessoas falando, então ela aprende primeiro ouvindo. Depois ela começa a fala errado, mas ela fala, ela tenta, né? Que a criança ela faz mais por associação, que é um sistema natural. Por exemplo, a criança fala assim, eu vi, eu comi. Então, se você pergunta para ela se ela fez alguma coisa, ela fala, eu fazia. Por quê? Porque ela trabalha por associação. Tá errado? Tá. Mas é a forma que ela usa e com o tempo ela vai aprendendo, certo? Então, assim... mas eu não dou conta de falar nada, eu tenho vergonha, então eu não vou falar nada. Não. Mesmo que você falar errado alguma coisa que eu perguntar, pode falar. Certo? O importante é você falar. Porque assim, vou dar um exemplo para vocês. A palavra João, no inglês, eles não dão conta de pronunciar João. Porque eles não têm o ão na língua deles. Então quando eles vão falar alguma coisa, eles falam on. Então, eles não usam ão, eles usam on. Por isso que John, geralmente eles falam John, né? Porque a musculatura da boca deles não tem como soltar o ão. Eles precisam treinar essa musculatura. Da mesma forma como você está acostumado à língua portuguesa, a musculatura, eu não vou dizer assim a musculatura, é a forma de desenvolvimento da sua voz, da sua boca, ela está adaptada à língua portuguesa. É melhor falar assim, eu falei musculatura para vocês darem uma entendida. Então, quando vocês vão falar alguma coisa em inglês, vocês falam meio aportuguesado. Vocês vão estar falando de uma forma que vocês acham que é semelhante à língua portuguesa, porque a boca de vocês não estão adaptadas à língua inglesa.
Então, ao passo que você se esforça tentando falar as palavras da forma correta, acaba que você vai se acostumando a falar, certo? Teve uma moça no outro curso da outra turma que falou o seguinte: eu não vou participar da aula presencial porque eu não dou conta de falar nada. Aí eu peguei e falei assim: mas se dá conta, você dá conta. Porque eu sei que você dá conta. Ela falou assim: não, mas é porque eu falo tudo errado. Então é melhor eu não falar nada. Aí eu falei assim: bom, se você não falar errado, você não vai acostumar a falar certo. Porque quando você fala errado, alguém te corrige, alguém está ali com você, te ajudando, te ensinando. Aí é a partir daí que você vai começar a falar certo. Então, o falar errado não é vergonhoso. Ninguém vai te discriminar, mandar te prender ou fazer alguma coisa com você se você não falar certo. As pessoas, por exemplo, os americanos, quando você fala alguma coisa errada, eles percebem que é errado, eles vão te corrigir, mas não é uma correção para te rebaixar, é uma correção para te ajudar a crescer. Né? Da mesma forma como aqui é uma sala de aula, como aqui é um estudo, um centro de ensino, toda vez que você falar alguma coisa errada, a gente vai estar trabalhando para você falar da forma correta. Então não pode ter vergonha de falar, tá? Então assim, o sistema natural funciona dessa forma aí: ouvir, falar, ler, escrever. É um processo que você vai subindo gradualmente, certo? O sistema mnemônico, que como funciona, eu já até falei, mas vou estar passando uma revisão. Primeiro você ouve apenas, prestando atenção na aula. Mesmo que você não vai entender muita coisa, ou até mesmo não vai entender nada. Então você tem que ouvir. Mas professor, eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo. Mas você está trabalhando o seu ouvido a acostumar com as palavras em inglês. Isso que é importante. O importante não é você entender tudo de uma vez, na primeira vez. É você trabalhar o ouvido para que você possa ir acostumando com as palavras em inglês. Tá? Aí depois, o segundo passo, que isso aqui é a forma que vocês vão estudar. Certo? O que eu estou falando aqui é a forma que vocês vão estudar lá no portal de ensino. Segundo, você vai ouvir a aula repetindo em voz baixinha, tentando ouvir a sua voz e a voz da aula. Certo? Então você vai ouvindo baixinho, vai tentando igualar os sons que você fala, ouve e você fala. Certo? Terceiro, você ouve a aula e repete em voz natural, tentando igualar sua voz com a voz da pessoa que está falando, tá? Às vezes serei eu que vou estar dando a aula, às vezes vai ser a Carol, ok? Então, você vai tentando alcançar a voz, ok? A forma de falar, certo? E o quarto passo, você vai repetir o terceiro passo e fazer os exercícios. E aí, o quinto dia, isso aqui é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e o quinto dia você vai fazer o quarto passo. O sexto dia, o quarto passo. O sétimo dia, o quarto passo de novo. Certo? Então, vai ser dessa forma que você vai crescer, que você vai se desenvolver. Tá bom? Para que você tenha êxito, tem que fazer as aulas todos os dias. Ou o máximo das aulas possível. Então, das aulas possíveis, né? Tem um errinho de português aqui, vamos estar corrigindo, tá? É o máximo das aulas possíveis. Okay? As aulas devem ser feitas no modelo proposto, desse jeito que eu ensinei vocês, pois somente assim nós vamos conseguir seguir juntos. Senão, se você não fizer, aí chega lá na frente, você vai falar assim: nossa, mas eu não estou dando conta. Mas por quê? Porque você está atrasado, você não está querendo se desenvolver, né? Então, existe uma disciplina que você tem que seguir. Porque se você não seguir do jeito que nós estamos fazendo, é o nosso método. Existe outra escola que tem outros métodos? Tem, mas cada escola tem seu jeito. Aí eu vou falar assim: não, minha escola tem um melhor método do mundo e as outras escolas não funcionam nada. Não, não é bem assim. Cada escola tem o seu método, ok? Então nosso método é esse. Uma coisa que não funciona é eu pegar aqui e enviar uma cachoeira de informações para vocês. Pegar aqui 60 vídeos e colocar vocês para ver os 60 vídeos de uma vez. Não é assim que funciona. Você tem que ir de forma gradual. Não adianta você querer sair correndo de uma vez e chegar na frente lá, você cansar e falar assim: não vou mexer com isso mais não. Certo? Então, é necessário você trabalhar num ritmo, aos poucos. Não adianta você querer fazer 50 aulas num dia. Você não vai aprender inglês.
O inglês, ele é um aprendizado pausado. Com o tempo você vai aprendendo, com o tempo você vai ouvindo, vai se acostumando. E as repetições é que vão fazer com que você se desenvolva, certo? Então, professor, mas eu posso ver as outras aulas tudo? Poder ver, você pode. Mas eu aconselho que você veja apenas a aula da semana ou as aulas que você já assistiu anteriormente. Tá ok? Teremos sempre 3 aulas por semana gravadas, para que você possa repetir elas todos os dias. As aulas extras devem ser repetidas todos os dias também, no modo da aula. Toda semana, aqui está escrito semana, né, mas é semana, nós vamos ter uma aula ao vivo, que é essa mesma aqui que nós estamos tendo, certo? Que será marcada dia e hora. Uma semana pode ser na quinta, outra semana pode ser na sexta, outra semana pode ser na segunda-feira. Eu estou pensando em passar tudo para segunda-feira para ficar mais fácil, porque eu já passo a aula e vocês assistem tudo durante toda a semana, ok? Caso você não consiga assistir a aula ao vivo, ela vai ficar gravada lá no grupo, tá? No módulo que você está fazendo, ok? Aí você pode assistir ela de novo, ok? Não teve aluno que chegou e me falou assim: professor, eu só posso fazer à noite. Não tem problema. Eu só posso fazer de manhã. Não tem problema. As aulas são gravadas, elas ficam lá para você e você assiste a hora que você quiser. Igual teve alunos que não entraram aqui para assistir a aula. Porém, como nós estamos fazendo essa aula home office, ela vai ficar gravada. Inclusive aqui agora eu estou gravando ela. Ela vai ficar gravada e você... Amanhã, quando você chegar lá no grupo, você vai entrar lá no grupo, você vai assistir as aulas do módulo 2, né? E você vai ver essa aula lá dentro desse módulo. Então, se você não conseguiu assistir a aula ao vivo, você pode assistir a aula quando você puder, lá quando você for estudar o módulo. Tá? Mas eu falo para você, assiste a aula ao vivo, porque aqui eu vou dar um espaço para vocês fazerem perguntas e eu vou estar respondendo essas perguntas para vocês, tá bom? Então, eu preciso que vocês assistam a aula, tá certo? Não esqueça, tem que ser todos os dias, porque para você aprender o inglês tem que ser uma constância. Você tem que estar todo dia em contato com a aula. Professor, mas eu não assisti a aula, eu não assisti na terça-feira, eu trabalhei muito, não tive tempo de assistir a aula. Tudo bem, na quarta-feira você assiste. Agora, se você ficou segunda e terça sem assistir, na quarta-feira você quer assistir 3 dias seguidos, pode assistir, não tem problema, mas não é assim que funciona. Você tem que assistir todos os dias que você vai evoluir muito mais. Ok? Agora eu vou falar aqui da questão do erro, né, que eu estava falando lá atrás. Por exemplo, lá na escola, você fala assim, I love, né? Que é a pronúncia errada. Então, no inglês, não é I love. Você vai falar o love de uma forma que como se você estivesse colocando um acento circunflexo no O. I love, I love, I love. Então, lá na escola você aprende I love you, né? Mas o certo é I love you, I love you, certo? Então, assim, aqui é um exemplo de pronúncia errada, que todo mundo que fez segundo grau, fez o ginásio, fala errado, certo? Então, assim, nós vamos estar corrigindo essas palavras, ok? Então, nesse curso, vamos ter os 2 professores. Mas quando a gente for fazer algum evento, dependendo do evento, vai ter 3 tutores e os 2 professores. Okay? Que vai ser eu e a professora Caroline. Inclusive, ela está nessa aula e ela não está. Aí, eu já mandei para ela, que era para ela estar entrando. Né? E ela não entrou, não sei porquê, mas... deve ter acontecido alguma coisa com ela. Vou estar procurando saber, que ela até me perguntou, né, como é que nós vamos estar fazendo. Aí eu falei para ela que a gente já está fazendo o que? Essa aula, mas não deu para ela entrar, que eu ia falar para ela dar umas saudações para vocês, mas infelizmente ela não entrou. Eu vou estar vendo o que foi que aconteceu, né? Isso me deixa até preocupado, porque a gente não sabe se aconteceu alguma coisa com a pessoa, né, mas eu acredito que ela está tudo bem. Bom, vamos fazer aqui agora uma revisão, tá?
vai ser rápido, não vai ser demorado. O que acontece? As letras no alfabeto inglês, ela é um pouquinho diferente a pronúncia, tá? Então aqui nós vamos usar o IPA, que é um dicionário de pronúncias internacional, ok? Veja só, ali está escrito a pronúncia é A. Então, você não vai escrever o A, nem o B, nem o C. Esses aí são somente as formas de pronúncia. Vocês estão me ouvindo direitinho, então? Oi, tá te ouvindo. Certo? Então, quando vocês forem falar, é dessa forma aí que vocês vão estar falando. Mas não é a forma que vocês vão escrever, tá? Então, por exemplo, eu sou o J. Carlos. Então, as pessoas lá na internet me chamam de JC. Então, veja só, eu não vou escrever DJC quando as pessoas me perguntarem. Eu vou escrever só o J e a letra C, ok? Então, tem gente que fala assim, não, mas a forma de eu escrever meu nome vai ser desse jeito aí, tá? É muito complicado, porque eles pensam que do lado esquerdo, o ABC é a forma portuguesa e o lado direito é a forma inglesa. Não, isso aqui é tudo inglês. O A é a letra do alfabeto inglês e o A é a forma que pronuncia a letra A, né? A letra T é em inglês. O T é a forma que pronuncia a letra T em inglês. Ficou claro isso aí? Uhum. Quem mais está aí? Aqui na tela tá só assim, como estudar. É só isso mesmo? Não, tá aparecendo a minha tela aí da revisão do alfabeto? Tá assim, como estudar. Aí só explicando como vai ser. Certo, mas tá aparecendo o alfabeto aí para vocês? Não, aqui pra mim não. Não está? É, vou continuar aqui, aí depois a gente vê esse probleminha aí, tá? Uhum. Então vamos lá. A letra A pronuncia A. A letra B, B. A letra C, C. A letra D, D. A letra E pronuncia I. Não é aquele I do E, I, O, não. É I. Ele é um pouquinho mais forte. I. F, você fala F. F. O F sai quase igual um sopro. E a letra E é uma acentuada. Então você vai falar F. F. A letra G, a gente fala G. H, 8. O I, I. O J, G. Você fala G ou J, tá? O Q, o K de quilômetros, né? A gente fala K. Key, certo? Key. A letra L, nós falamos L. Você leva a língua lá em cima do palato da boca, atrás dos dentes, fala L. O M, você fala M. Então você fala tipo assim, igual a gente fala M em português, só que você tira a letra E e fecha a boca. M. M. A letra N, você fala N, quase da mesma forma que você fala o M. Você fala fechando, você abre para falar o E e fecha falando o N. 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 O O, você fala O. P, você fala P. Q, você fala Q. R, você fala R. S, você fala S. T, você fala T. U, U. V, V. O W, nossa, você vai falar W. W. Certo? O X, você vai falar X. O Y, você vai falar Y. O Z, você vai falar. O Z, você vai falar Z. No caso britânico, é Z. Certo? Então vai ficar assim: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
T, U, V, W, X, Y, Z. Então, essas são as vogais, o alfabeto inglês. Ok? Cumprimentos. Nós temos os cumprimentos que a gente utiliza quando a gente chega, quando a gente sai, cumprimentos formais e informais. Então aqui nós vamos falar sobre os cumprimentos, que já está no finalzinho da nossa aula. Nós não vamos prolongar mais não. Então nós vamos falar dos cumprimentos normais, que quando vocês forem falar alguma coisa no grupo, eu quero que vocês falem primeiro esses cumprimentos, ok? Então vamos lá. Good morning. Good morning, que significa bom dia. Ele pode ser usado para cumprimentar alguém no período da manhã, certo? E no caso, quando geralmente assim que a família, todo mundo acorda, vai falar bom dia, eles não usam good, só falam assim morning, certo? Quando você chega no lugar que são seus amigos, né? Você pega e fala morning, morning, é uma forma dos americanos falar. Mas o mais formal mesmo é você falar, olha, good morning, quando você chega de manhã em algum lugar, certo? Quando você sai, que você vai embora, você pode falar good morning também para ir embora, e você também pode falar bye, bye bye, né? See you. Aí esses outros cumprimentos nós vamos estar falando mais para frente, tá? Esses aqui são só os começos, os formais, os que nós vamos estar utilizando mais são esses aqui. Quando você fala assim, good morning to all, você está falando assim, bom dia a todos. Geralmente você fala isso quando você chega num lugar que tem várias pessoas e fica ruim de você cumprimentar um por um. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, um por um. Então você chega e fala good morning to all. Ou senão você fala good morning everybody. Certo? Good morning everyone. Então você pode utilizar essas três formas para dizer bom dia a todos. Good morning to all e good morning everybody. E good morning everyone, certo? Ambos eles estão corretos, pode ser usados, tá? Porém, aqui embaixo coloquei um texto em inglês que eu estou lendo ele, tá? Ambos estão corretos e podem ser usados. Porém, good morning everybody é mais casual e pode ser usado quando você se refere a um pequeno grupo de pessoas. Good morning everyone é uma forma mais formal de se referir a um grupo seleto de pessoas. Quer dizer, é um grupo especial. Por exemplo, um presidente, um governador, um prefeito, um professor, um diretor de escola, o seu patrão onde você trabalha, certo? Então você vai usar mais good morning everyone, certo? Quando você usa o everyone, é quando você está nesse ambiente, que é um ambiente onde tem esse tipo de pessoas. Quando você está no meio de seus amigos, no meio da sua família, aí você pode ser mais light, tá? Você pode falar good morning, everyone, everybody. Você pode falar good morning to all. Ou você fala morning, né? Olhando para todo mundo e passa a mão. Você fala morning, ok? Esse é o bom dia que eu acabei de falar. Agora nós vamos falar da tarde, boa tarde. Boa tarde é good afternoon, certo? A palavra after, ela vem de duas palavras. Noon, que é meio-dia, né? E after, após. Então, good afternoon é após meio-dia, certo? Então, assim, nós temos o período da tarde, que é do meio-dia até as 6 horas da tarde. Então, nesse período do meio-dia às 6 horas da tarde, você fala good afternoon, certo? Que é boa tarde. Lembrando para vocês que eu estou falando um pouco mais aberto, tá? Porque vocês estão no início. Nós vamos estar trabalhando para que vocês possam falar da forma correta. Então, eu tô indo mais assim, mais aberto, mas a gente vai estar desenvolvendo uma forma mais intensa mais para frente, tá? Assim que vocês estiverem mais acostumados, ok? Então ele pode ser usado quando você chega num lugar à tarde e você cumprimenta as pessoas. Então você pode utilizar só afternoon também, ok? Você cumprimenta todo mundo. Good afternoon to all, good afternoon everybody e good afternoon everyone. É a mesma regra do good morning. Então quando você quer cumprimentar todo mundo uma vez, você fala good afternoon to all. Ou senão você dá aquele
aquela palavra alta. Good afternoon. Que aí todo mundo olha para vocês e você cumprimenta todo mundo ao mesmo tempo. É aquele cumprimentadinho de olho. E o everybody, quando você vai cumprimentar pessoas mais simples ali do seu meio. Good afternoon, everyone. É quando você vai cumprimentar as pessoas ali que são pessoas mais importantes. Que são pessoas mais formais, né? Good evening. É quando você, a partir das 18 horas, você vai cumprimentar alguém. Então, você fala good evening quando você chega num lugar à noite. Good evening, ele pode significar boa tarde ou boa noite. Se você estiver falando ali nas 18 horas em ponto, próximo ali das 18 horas, você chegar good evening, você vai estar falando praticamente boa tarde, certo? Mas o good evening é uma boa noite. Boa noite quando você chega cumprimentando as pessoas. Então, quando você vai cumprimentar as pessoas, quando você chega, você fala good evening, tá? Então, pode ser usado para cumprimentar no período da noite, a partir das 18 horas, quando você está chegando a algum lugar. E pode usar informalmente também. Você chega no lugar, você fala evening, né? Você chegou no jantar de amigos, na hora que eles olham para você, você fala evening, certo? Você está cumprimentando. Então, good evening é uma boa noite quando você chega. Ah, professor, mas o certo é good night. Good night. Peraí. Good night é um cumprimento para despedida. Você fala boa noite e vai embora, certo? Então, a diferença de good evening com good night é quando você está chegando e quando você está indo embora, certo? Então, vamos lá. Você chega e fala good evening to all. Então, quer dizer, você está falando assim, boa noite a todos, cumprimentando todo mundo, certo? Agora, por exemplo, tem uma pessoa que chama John. Você chega nele e fala, good evening, John. Né? Alguém chama Luísa, good evening, Luísa. Good morning, Luísa. Good afternoon, Luísa. Certo? Então, você pode cumprimentar falando o nome da pessoa, ou senão, se você for cumprimentar todo mundo, você fala good evening to all. Certo? Good evening, everybody. Good evening, everyone. Então, assim, quando você chega para cumprimentar à noite, você fala evening. Ok? Então, ambas as formas estão corretas. Porém, good evening, everybody é mais casual e pode ser usado quando você se refere a um grupo específico de pessoas, um pequeno grupo de pessoas. Good evening, everyone é formal e se refere a pessoas seletas, tá? Pessoas mais formais. Ok? Good night é um cumprimento que você vai utilizar para quando você está se despedindo de alguém. Você foi numa festa, aí você vai embora, você chega e fala good night everyone, good night to all, good night Maria, good night, eu tô pronunciando errado aqui, desculpa, good night João, good night, você está indo embora, você cumprimenta e vai embora. Eu bati um pensamento aqui longe, aí acabou que eu dei uma escorregada aqui na pronúncia. Então, veja só. Quando você vai dormir, sua mãe chega, vai te dar um beijo, boa noite, ela fala good night. Certo? Quando você vai se despedir dentro da sua casa, você está lá vendo televisão, aí o pessoal, acabou um filme, aí o pessoal vai ver jornal, você fala assim, eu vou ir dormir, né? Então, você levanta e você fala good night. Ok? Então, o boa noite, ele é usado para cumprimentar no período da noite, quando você está indo embora, se despedindo ou indo dormir. Então, good night vai te ajudar dessa forma. Ok? Então, nós temos os 4 cumprimentos. Good morning, que é bom dia. Good afternoon, que é boa tarde. Good evening, que é o período no fim da tarde para o início da noite, certo? Quando você está chegando. E good night é quando você está cumprimentando para ir embora. Você não chega cumprimentando dizendo good night. Não. Se você falar isso, você já vai estar chegando e falando que você está indo embora. Certo? Então, good night, você está se despedindo. Ok? E quando você chega também, você não precisa chegar e ficar dando atenção para todo mundo. Às vezes um grupo é apenas ali 2 ou 3 amigos seus.
que é seu amigo. E aí, quando você vai cumprimentar, você cumprimenta todo mundo. Good morning to all. Good morning, everyone. Você cumprimentou todo mundo. Aí tem aquela pessoa que é mais chegada em você, né? Aí você chega nele, senta ali junto, tal, aí você pega e fala, how do you do? Né? Que é o que a gente aprende na escola. How do you do? Então, how do you do? Você está perguntando, como vai? As respostas para how do you do, você pode usar o seguinte, você pode retribuir a pergunta. A pessoa chega em você e fala, how do you do? Você responde, how do you do? Certo? Então, é só uma forma de cumprimento. Ok? A pessoa chegou, good morning. Aí você pega e fala, good morning. Aí ele responde, how do you do? Aí você fala para ele, how do you do? Isso é normal, tá? Agora, se você quiser dizer o que você está sentindo, né? Aí você pega e fala, I'm fine. Quer dizer, estou bem. I'm good. Estou bem. I'm great. Estou bem. Mas geralmente, quando você usa I'm fine, I'm good, você está dizendo que você não está tão bem como você gostaria. Você não está querendo dar total atenção àquele momento ali. Então, I'm fine e I'm good, você diz, estou bem. A pessoa chega, como você está? Como vai você, né? Aí você pega e fala, tô bem. Tô bem. Então você fala, I'm fine, I'm good. Agora, se você quer expressar que você tá bacana, né? Tá tudo ok, você pega e fala, I'm great. Ok? I'm great. Quer dizer que já tá melhor. Certo? Agora, se a pessoa chegar e perguntar, how do you do? E você responder, I'm very fine. Quer dizer, você está muito bem, né? I'm very great. Você está muito bem. Mas eu acredito que essas formas não são muito utilizadas, né? Então, geralmente, quando você está no meio de amigos, você não fala assim, tão assim. É uma coisa mais formal, né? Porém, quando você está no meio dos amigos, aí você fala, what's up? Aí a pessoa pergunta, chega em você e cumprimenta, what's up? Aí você pega e fala, você está entendendo? Então, assim, dependendo com quem você vai conversar, você vai ter um certo tipo de atitude com a pessoa, né? Então, I'm fine, I'm good, I'm great, são formas de você responder às pessoas como você está, se você está bem. Agora, se você fala assim, não estou bem, aí você pega e fala, né, que não está bem. I'm not good, não estou bem, não estou bem. I'm not fine. Aí você também, tem gente que responde, se eu sou, mas não usa isso não, tá? Não usa isso não, ok? Se eu sou, não usa isso não, ok? Quando alguém chega em você e pergunta, how do you do? Você responde, I'm great. Só que não pode ficar só aí. Você tem que ser educado. Aí você tem que perguntar, e quanto a você? E você, como é que você está? Então, para dizer isso, você fala, what about you? What about you? Né? Que é na escola aprende what about you, né? Só que o certo é falar what about you? What about you? Certo? Que você está respondendo a pessoa. E você? Como é que você está? Né? Aí a pessoa responde, I'm great, I'm not good, ok? Então, assim, existem outras formas de falar que são as mais usuais. Por enquanto, nós vamos aprender assim para a gente caminhar, para andar para frente aí, tá? Então, a pessoa perguntou para você, how do you do? Aí você responde, I'm fine. What about you? What about you? Aí você está respondendo a pessoa. Ok? Então, essa é a nossa aula. E nós